Congresso e governo finalmente chegaram a um acordo sobre as emendas parlamentares para definir aquele impasse no orçamento desse ano. Lembra a confusão que estava? Larissa Alvarenga, agora vamos detalhar, destrinchar e explicar como se chegou a esse acordo. Até porque a gente já adiantou ontem aqui no live, né, Daniel, Marcela? Ontem, deputados e senadores aprovaram um projeto que ajudou a destravar esse impasse que já durava ali semanas. Com isso, o que acontece agora? O presidente Jair Bolsonaro pode sancionar o orçamento com as emendas parlamentares e ainda terá espaço para bancar programas emergenciais durante a pandemia, como, por exemplo, socorro às empresas. A Juliana Lopes já explica para a gente como é que ficou esse acordo, né, Juliana? Um ótimo dia para você. Bom dia, Larissa, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Para a gente resumir, esse acordo coloca para fora da meta fiscal, desconta dessa meta, os gastos extras com a pandemia da Covid-19. Isso inclui vários pontos, entre eles, como você adiantou, esse socorro a empresas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi alterada ontem a partir desse projeto. Ela tratava inicialmente desse socorro aos empresários, mas alguns dispositivos foram adicionados ali para destravar o orçamento. A ideia do Congresso é que isso destrave a sanção do presidente Jair Bolsonaro, não fure o teto de gastos e permita que o governo possa arcar com suas contas, tenha dinheiro suficiente para pagar tudo aquilo que deve. O substitutivo que foi apresentado e aprovado ontem ainda permite o bloqueio de pouco mais de 9 bilhões de reais em despesas que não são obrigatórias para o pagamento daquelas que não podem ter aí o pagamento cancelado, que são obrigatórias. Há uma discussão nesse momento se o governo vai manter aqueles 16 bilhões de reais de emendas parlamentares ou se isso pode ser inclusive ampliado, mas no fim das contas essas emendas foram preservadas. O governo foi pelo meio político e preservou aí essas emendas que são os recursos usados por deputados e senadores. Agora, duas expectativas aqui em Brasília para hoje. Primeiro, a MP, a medida provisória que permite a retomada do auxílio aos empresários. A gente está falando de crédito para micro e pequenas empresas, também de suspensão de contratos e de redução de jornadas. É uma medida provisória bastante aguardada pelos empresários, porque são medidas do ano passado que podem voltar nesse ano de 2021. E a última expectativa, é claro, para a sanção do orçamento por parte do presidente da República, que pode vir, ainda que esse acordo tenha sido firmado, com alguns vetos, com algumas tesouradas. Essa é a grande expectativa. Sobre esse assunto, a CNN conversou com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que disse o seguinte, que o governo não tem intenção de furar o teto de gastos. Nós separamos um trecho dessa entrevista. Vamos acompanhar. Não há nenhuma intenção do governo em retirar o teto de gastos. Nós precisamos, ao longo do tempo, criar um modelo de aprovação do orçamento sem indexações, sem vinculações, um orçamento livre. No ano passado, nós decidimos gastar muito em saúde e não gastamos em educação porque não tinha aula. Só que a lei nos obriga a gastar 25% em educação, obriga a gastar 18% em saúde, estados 12%. André, podemos dizer que é um orçamento fictício? É, de novo, aquele problema, né? A gente está aprovando um orçamento que provavelmente vai ter que ser revisado ainda em 2021, no caso. Por que está acontecendo? A gente ainda tem ali, segundo estimativas, por exemplo, do Instituto Fiscal Independente do Senado, um rombo de 10 bilhões de reais. Tinha uns 31 bilhões, tivemos agora alguns cortes, pelo menos que já está caminhando, tanto 10 bilhões em emendas, mas também cerca de 9 bilhões, ali 10 bilhões também em despesas discricionárias. Mas, então, a gente vai ter que, para cumprir o teto, ainda ter que cortar 10 bilhões de reais. Conversei com o Felipe Salto, que é diretor do IFE, ele também me explicou isso. Mas como que foi, pelo menos, a medida para diminuir os impactos, né, no teto de gastos e, principalmente, fazer com que o governo também consiga ter gastos no combate à pandemia. A gente até separou aqui uma arte para resumir tudo como ficou, né? Quais vão ser os gastos que vão ficar fora do teto. Então a gente tem o auxílio emergencial, que já estava ali aprovado com 44 bilhões, ali
como a Juliana falou, o BEM e o Pronamp vão ter ali cerca de 20 bilhões de reais também para serem gastos. Os gastos com saúde, isso tanto os créditos que foram aprovados já esse ano, quanto gastos adicionais também entraram. E os gastos que já estavam contratados em 2020, entre eles a compra de vacinas, né, que somam a maior parte desse dinheiro, que é 22 bilhões de reais, além de gastos que ainda estavam para serem gastos, como o BEM, que é esse programa aí de redução de jornada e também de salário, e também o auxílio emergencial, uma parte que ainda tinha que ser paga. De alguma maneira, agora o ministro Paulo Guedes, né, nessa manhã, falou que agora o orçamento é exequível, né? Ele vai conseguir ser cumprido. Mas mesmo assim a gente está com problemas para saber. Afinal, vamos cumprir o teto de gastos ou não? E aí também é uma discussão que o mercado está tendo, que os investidores estão tendo, e um desses problemas a gente vê com a bolsa caindo, todo mundo ali ainda preocupado com o que vai acontecer. Mas, até conversando também com alguns investidores, né, com alguns gestores importantes, pelo menos essa novela está indo para o final. Tudo bem que a gente vai ter novos capítulos lá na frente. Agora a gente falar especificamente sobre as emendas parlamentares, que foi um ponto específico desse orçamento que, de certa forma, desencadeou toda essa crise política diante do orçamento. Então a gente tem 16 bilhões de reais que vão para deputados e senadores destinarem às suas bases ali. Só que esse custo ficou muito elevado e poderia ter sido cortado, mas não foi. Como que fica agora, André? Agora tem que ter essa negociação, né? Como a Juliana falou, você vai ter ali uma discussão entre a questão política e a questão econômica. Aparentemente a questão política está ganhando, mas ali a gente vai ter que ter pelo menos como que a gente vai conseguir abater parte desse rombo, né, que vai ter aqui nas contas do governo. Então, a gente realmente precisa, o governo vai precisar conseguir cumprir esse orçamento até o final do ano, senão a gente vai realmente descumprir uma regra constitucional, que é o teto de gastos.